Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Seja bem-vindo, mais um Café com Destino, terça-feira, 23 de junho. A gente está firme. Essa semana a gente começou a série Uma Nova Estação. Você vai começar a entrar num novo nível de entendimento, mentalidade. Entender que a vida não gira em torno do teu mundinho, não. Tem um mundo enorme aí para desbravar. A gente está falando sobre o poder do conhecimento e das experiências com Deus. Como ter uma experiência com Deus faz você ver o mundo de forma diferente e como o conhecimento é a base para você saber o que é uma experiência real, uma experiência divina e coisa da tua cabeça, ou até mesmo, como o caso de alguns que eu não posso dar nome, problema psicológico, né? Não posso dar nomes aqui, mas faz parte da equipe, está ali atrás, né? Sejam bem-vindos ao Café com Destino. Se você ainda não é um aluno, uma aluna, é só se inscrever agora nesse canal. Gente, a gente está aqui há mais de 5 anos, gratuitamente, de segunda a sexta, né? Trazendo conhecimento, sabedoria, abrindo tua mente, te ajudando nos negócios, na família. Nós somos uma escola de vida aqui, através dos princípios que dão certo há milênios, são os princípios bíblicos, a gente ensina a viver um pouco mais leve aqui na Terra enquanto a eternidade não chega. Então não deixa de se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações, curtir o vídeo, mandar para o máximo de pessoas. Essa série Nova Estação está muito forte. Manda a aula de ontem, segunda-feira, manda a aula de hoje, manda a semana toda para os seus grupos de WhatsApp, distribui isso. E lembre-se que para ser um aluno do Café com Destino, além de estar inscrito nesse canal, você pode ter na bio do seu Instagram, que é aquela apresentação sua no Instagram, coloca lá, aluno ou aluna do Café com Destino, o emoji do cafezinho. Aí seus seguidores vão saber que você tem um destino, que você está estudando, que você está se preparando. E a terceira coisa é estar lendo um dos nossos livros. Nós temos o livro Especialista em Pessoas, nosso grande clássico, Princípios Milenares, Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, que é o nosso livro de dinheiro e espiritualidade, Emoções Inteligentes, Dinheiro Emocional e o nosso mais recente Jogo da Vida, que está entre os mais vendidos do país. O link do Jogo da Vida está aqui, ó, para você dar para o seu filho adolescente, jovem, você, homem, mulher que está começando o seu primeiro negócio, está meio perdido na vida. Esse livro usa as parábolas, né, do futebol para te ensinar como a vida realmente funciona, como os negócios funcionam, como encontrar sua posição em campo. Todo jogador tem posição em campo, todo jogador tem técnico. Esse livro aqui está abrindo... Eu estou recebendo tanto testemunho. Eu acho, apesar de ser um livro extremamente simples, olha a diagramação, você vai ler, muita gente lendo em horas, em um dia, mas eu acho que é o livro que eu mais recebi testemunho até hoje. E olha, eu já escrevi livros profundos, aí está me surpreendendo, porque esse é um livro simples e rápido. Mas está tocando tanto no coração das pessoas, é tanto testemunho que eu estou recebendo pela internet, olha como é que está fácil de ler. É tanto ensinamento assim na veia, Jogo da Vida, tá bom? Está aqui na descrição o link para você adquirir o seu. Vai numa livraria também, né? Eu tenho incentivado as pessoas a irem em livraria, não perde esse costume, não. Se você não tem, cria. Vai na livraria, fica lá meia hora, 1 hora olhando os livros. Isso abre tua mente, né? Vai numa livraria, aproveita e compra o Jogo da Vida na livraria. Eu prefiro clicar na Amazon, no Mercado Livre e comprar rápido. Tudo bem, numa urgência, tudo bem, mas eu estou falando de você criar o hábito pelo menos uma vez por semana e numa livraria para você abrir sua mente, para você ter um pouco mais de cultura, para você entender o mundo dos livros, né? Estou falando de cultura, não estou falando de facilidade. Não. Facilidade é melhor clicar e comprar mesmo na Amazon ou qualquer outro lugar que você compre. Mas aprende também isso, que livraria é cultura, tá? Ir na livraria abre tua mente. Bom, nós estamos na série Uma Nova Estação. E ontem a gente falou, né, a importância de ter conhecimento com experiência, porque só a experiência pode gerar coisas que não são verdadeiras, que são loucura, são coisas da tua cabeça, da tua emoção. Só conhecimento faz você desprezar as experiências, mas os dois juntos geram o sobrenatural na tua vida. Ontem a gente falou sobre a experiência que Jacó teve lutando com o anjo, e o que fez ele ter essa experiência foi desejar muito a experiência e ser indesistível. Quando a experiência apareceu, ele fala para o anjo, eu não vou desistir, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Ele sabia o que queria, ele queria a bênção divina.
E hoje nós vamos falar sobre outra pessoa que teve uma grande experiência com Deus e também foi um dos pais do conhecimento, Moisés. Você imagina que Moisés, além de ter uma experiência muito forte com Deus, eu vou te contar algumas, ele foi o homem que começou, que estabeleceu as leis, que viraram as leis judaicas, que, para quem não sabe, é a base da moralidade mundial. Não roubar, não adulterar, não cobiçar o que é do próximo, não dar falso testemunho. Tudo que você considera errado hoje, independentemente da tua religião, foi estabelecido por Moisés. Deus revela a Moisés, é claro, foi estabelecido por Deus, através de Moisés, nos 10 mandamentos e em todas as leis que vieram depois. Então, uma coisa importante, Teixeira, que a gente estava conversando nos bastidores sobre história, né, como é que a gente chegou até aqui, é que se não houvesse as leis de Moisés, a gente está falando de 4, 5 mil anos atrás, o mundo nem sobreviveria. Porque matar ia ser normal, pegar a mulher do outro ia ser normal, tomar, né? Naquela época era tomar a família do outro, ter outros deuses e tal. Ou seja, o mundo já ia ser totalmente pagão, devasso, a gente não ia chegar onde a gente chegou. Aí quando vem Jesus, ele não revoga a lei, ele cumpre a lei e começa um novo tempo, a era da graça. Porque a lei era boa para explicar para a gente o que era certo e o que era errado, mas era insuficiente para nos levar para o céu, porque a gente não conseguia cumprir toda a lei. Nós somos seres humanos, a gente erra. Quem nunca errou? Quem nunca pecou? Então vem a era da graça, na manifestação, na encarnação de Deus em Jesus Cristo, para nos revelar que agora você sabe que é certo e errado por causa da lei, você sabe que está errado porque não conseguiu cumprir a lei, e a graça de Jesus Cristo, além de te perdoar, te leva para a eternidade. Então, é importante você ter conhecimento para dar base às suas experiências, senão você vai ficar só enlouquecendo. E Moisés, uma das grandes experiências que ele teve, andando no deserto, ele vê uma sarça, um pedaço de arbusto, pegando fogo, mas não queimava. Não é sobrenatural isso? O fogo, ele queima a folha da árvore. E aí, quando ele se aproxima daquilo, Deus fala com ele. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Deus ia falar com Moisés. Deus ia dar uma experiência para Moisés. Moisés foi um homem de muitas experiências. Certa vez, no monte, Deus aparece para Moisés, porque a Bíblia diz que Moisés falava a Deus face a face. Ontem, quando eu estava falando sobre Jacó, eu falei, todo mundo que quer uma experiência com Deus quer uma experiência com Ele e não com o que Ele pode oferecer. Moisés não estava ali porque, mas você vai me dar alguma coisa? Não, ele só queria ver a face de Deus. Porque quem vê Deus começa a enxergar o mundo de forma diferente. Quem vê Deus começa a ser menos egoísta e começa a pensar no reino que Ele quer estabelecer nas nossas vidas. Lembrando que o reino de Deus não é dessa terra. Nossa esperança não está aqui. A gente vive, luta para viver um pouco melhor aqui, para sofrer menos, para prosperar, porque é melhor do que ser pobre, mas a nossa esperança não está aqui, tá? Nosso reino não é desse mundo. E conhecimento com experiência te ensina isso, né? Senão você fica muito egoísta, muito focado em coisas materiais e tal. Tem uma parcela de motivações que você tem que ter para conquistar coisas, né? Pois, como é que eu vou ter uma casa própria se eu não tiver um objetivo, uma meta, uma ambição para isso e não trabalhar? Não tem jeito. Mas mesmo que eu compre a casa própria, minha esperança não está agora que comprei essa casa própria, todos os meus problemas acabaram. Não, minha esperança não está nisso. Com graças a Deus eu consegui comprar a casa própria, porque dá mais estabilidade emocional para minha família, mas minha esperança está, minha casa mesmo é na eternidade, minha pátria não é daqui, né? Então, isso é muito importante. Agora, Moisés foi um homem que, além de ter várias experiências com Deus, como eu ia falar da fenda da rocha, ele estava no monte, Deus aparece para ele face a face, e ele pede para ver o rosto de Deus, e Deus fala, meu rosto você não pode ver, mas quando eu passar pela fenda da rocha, você pode ver as minhas costas. Era esse nível de relacionamento que Moisés tinha. E é por isso que ele fazia o que fazia. Anote isso, o nível do seu relacionamento com Deus determina o que você faz no dia a dia.
O nível do seu relacionamento com Deus determina o que você faz no dia a dia. Quando você vê uma pessoa implicando com todo mundo, essa pessoa tem relacionamento com Deus diário? Não. A pessoa não ia conseguir ficar infernizando a vida dos outros, sendo que ela tem experiências com Deus, fala com Deus todo dia. Uma pessoa que vive na mentira tem relacionamento com Deus? Não. Uma pessoa que não quer perdoar, ele vai ter que pagar pelo que fez, aquele isso, aquele aquilo, não consegue perdoar. Tem relacionamento com Deus? Conhece a palavra? Não, porque a palavra diz que se você não perdoar quem te feriu, o Pai que está nos céus não perdoa seus pecados. Conhecimento e experiência tem que andar junto. Tem que andar junto. Mas Moisés foi um homem que viveu muitos anos no deserto. Lembre-se que foi ele que tirou o povo hebreu, antes de se chamar povo de Israel, chamava povo hebreu. Ele tira o povo hebreu da escravidão do Egito, 430 anos como escravos, porque depois que José do Egito morre, que era o grande governador do Egito, ele trouxe toda a sua família, o povo hebreu, que eram os descendentes de José, se multiplicaram muito rápido, e um faraó que não conhecia José, foi passando as gerações, um faraó que não sabia que José era um homem que salvou o Egito, começou a escravizar esse povo hebreu, porque eles eram diferentes dos egípcios, claro, outra fé, outra religião, outro idioma. E eles ficam 430 anos presos. Quando Moisés é levantado por Deus para ser o libertador do povo hebreu, eles passam 40 anos no deserto. Saem do Egito a caminho da Terra Prometida, deveria ser uma viagem aí de 40 dias, vira 40 anos, porque o povo começa a fazer o que o ser humano é especialista, reclamar, murmurar, querer voltar atrás, falar, que saudade das cebolas do Egito. Mas lá no Egito você era escravo, mas pelo menos eu comia. Quem tem que ficar esperando cair o maná do céu? Ou seja, Deus fazendo um milagre sobrenatural e eles querendo voltar porque era mais seguro. No método 10 eu explico sobre mentalidade 1, 2, 3 e 4, os 4 tipos de mentalidade. E eu falo que mentalidade 1, ele quer sempre segurança e nunca nenhum tipo de risco. Ele quer sempre o agora, como é que se fala? O imediatismo e nunca o longo prazo. Então, a maioria do povo hebreu que estava saindo, claro, eram escravos, mentalidade 1. Falou assim, mas aqui eu tenho que depender de Deus, eu tenho que cair maná, eu tenho que... Mas a gente está indo para a terra prometida, vai ser uma terra que mana leite e mel, uma terra de frutos gigantes. Mas lá era mais seguro. Porque o que divide as mentalidades, uma das coisas, além do conhecimento, é a tomada de risco. Não, vou tomar o risco, mas vou lutar pela minha liberdade. E eles não tinham isso, né? A maioria. Alguns tinham, tanto que entraram depois. Então, quando a gente está no deserto, como Moisés ficou por 40 anos, a gente acha que é Deus se vingando, se esquecendo de nós, Deus não estando nem aí para o nosso aperto no deserto, porque deserto é calor, é incômodo, é sede, é privação. Aí você pode usar a palavra deserto para as dificuldades da sua vida, para as tempestades da tua existência. Mas, na verdade, deserto na Bíblia, por isso que é importante ter conhecimento, é lugar de preparação. Então, essa dificuldade que você está passando agora é para Deus te dar conhecimento e experiências com Ele para você ver o mundo de outra forma. Quem enxerga o mundo de outra forma faz coisas que ninguém faz. Quem enxerga o mundo de outra forma faz coisas que ninguém faz e, por isso, acaba se destacando, resolvendo situações difíceis, trabalhando muito mais no coletivo do que somente no egoísmo individual. E por aí vai. Olha, um estudo da Universidade de Stanford sobre resiliência, propósito, acompanhou por 15 anos pessoas que trabalharam por longos períodos de dificuldade antes de alcançarem grandes realizações. O resultado foi surpreendente. Pessoas que usaram períodos de espera, que a gente chama de deserto, para desenvolver habilidades internas, chegaram ao seu destino com muito mais capacidade de sustentá-lo. Isso aqui é lindo. Porque tem gente que está assim, eu quero sucesso rápido, eu quero ganhar dinheiro rápido. Então, tudo que você consegue rápido, você não tem capacidade de sustentar. Agora, quando você está numa dificuldade, que a gente chama de deserto, e você está usando aquilo para criar habilidades internas, para ter experiências com Deus, para ter mais conhecimento, porque às vezes que eu mais me debrucei na Bíblia e mais obtive conhecimento bíblico foi justamente nas minhas piores dificuldades.
Eu lembro que eu decorava o livro de Salmos quando eu estava quebrado, que me dava alento, me dava conforto emocional e espiritual. Então, como você usa o deserto para aprender, para desenvolver habilidades internas? Quando chega a hora da vitória, porque chega, você tem agora capacidade, repete comigo, capacidade de sustentar esse sucesso, esse êxito, essa vitória, essa vida financeira, essa família que você montou, esse chamado, esse projeto que você começou. Agora você tem capacidade de sustentar isso. A maioria das pessoas se esforçam muito para chegar no lugar e não conseguem ficar muito tempo. Se esforçam muito para comprar uma coisa e não conseguem manter muito tempo. Porque como você aprendeu no deserto, no processo, determina a capacidade de sustento da conquista. Como eu sempre falo, o nível da sua preparação vai determinar o raio da sua influência. O nível da sua preparação vai determinar o raio da sua influência. Em Êxodo 3:2, é a passagem que eu lhe contei da sarça ardente, e diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e viu que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. A sarça era como um arbusto, uma arvorezinha, ardia no fogo, mas não se consumia, ou seja, as folhas ficavam inteiras. E essa experiência, relativamente, apesar de ser sobrenatural, simples, fez com que Moisés começasse a acreditar no que ninguém acreditava. Por quê? A experiência, por favor, grave isso, anote isso, a experiência faz você acreditar no que ninguém está acreditando. A experiência faz você acreditar no que ninguém está acreditando. Nós vamos completar 10 anos de conferência de destino esse ano, 28 e 29 de agosto, no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro, para 15 mil alunos. Nesses últimos 10 anos de conferência de destino, eu recebo depoimentos, testemunhos de pessoas do Brasil e do mundo dizendo: eu fui na terceira conferência e tive uma experiência com Deus e profetizaram sobre minha vida tal coisa, e não sei o quê. Eu não conseguia nem enxergar aquilo. Quando aconteceu, que a gente tem milhares de testemunhos de pessoas que receberam palavras, tiveram experiência com Deus que aconteceram, eu comecei a ver o mundo de outra forma, eu comecei a acreditar sem duvidar, eu comecei a ter um nível de conhecimento bíblico, ou seja, a vida da pessoa se transforma. Porque quando o conhecimento junta com experiência, ainda mais num ambiente que foi criado para isso, que é o caso da Conferência de Destino, por exemplo, existe uma aceleração na tua vida. Quantos anos levaria para você ver o mundo da forma que você vai ver depois de um ambiente que mistura, que junta conhecimento com experiência? Isso é a Conferência de Destino. Eu e meus mentores espirituais estaremos lá. Isso é a Conferência de Destino, diferentemente do Método Destiny, que é um curso de princípios milenares, o maior curso mundial de formação em princípios que funciona há milênios. Diferentemente desse curso, que é o Método Destiny, a Conferência de Destino são 2 dias de ativação espiritual, para quem se interessa muito por espiritualidade. Então, são lições bíblicas, estudos pela manhã, ativação e ambiente profético tarde e noite, pregações com homens e mulheres do Brasil e do mundo. Nós estamos recebendo gente de muito peso mundialmente falando esse ano. Então você não pode ficar de fora, até porque a gente está nas últimas das últimas vagas, tá? 28 e 29 de agosto, Conferência de Destino. Deus encontra pessoas na vida ordinária, que é a vida comum, para levá-las para o extraordinário. Deus encontra pessoas na vida ordinária para levá-las para o extraordinário. Então, quando Deus me encontrou, eu não estava fazendo nada de extraordinário. Quando Deus encontrou Davi, ele estava pastando com as ovelhas. Quando Deus encontrou Gideão, ele estava malhando o trigo. Quando Deus encontrou você, você estava no seu dia a dia comum. Deus escolhe pessoas comuns, ordinárias, para levá-las para o extraordinário. Esse extraordinário aqui, né, vou ficar rico, eu vou não sei o quê. Para de pensar só egoisticamente. É te usar para algo que vai contribuir para essa geração. O extraordinário da minha vida não é a vida financeira que eu tenho, porque isso é com trabalho. O extraordinário da minha vida é que eu estou contribuindo com a minha geração. É que eu ando na rua, as pessoas me param e falam assim: obrigado,
Meu marido voltou para casa depois de uma palavra sua. Meu filho leu um livro seu, saiu das drogas. Eu estou contribuindo com a minha geração. Eu não sou nada, mas pelo menos eu estou contribuindo. Eu não sou, o Tiago é um grande líder, o Tiago é um santo homem, eu não sou nada. Sou um obreiro, sou um servo. Sou alguém que foi perdoado e redimido pelo sangue de Jesus. Mas estou em atividade. Estou contribuindo com a minha geração. Então, esse conhecimento, essa experiência, não é para te fazer mais especial do que os outros, não. Chega desse negócio de buscar título, buscar reconhecimento próprio. Não, eu quero ter conhecimento, eu quero ter essa experiência para eu servir minha geração. Davi, quando morre, a Bíblia registra, tendo Davi servido a sua geração, dormiu com seus pais. Ele não foi lembrado porque era rico, ele não foi lembrado porque tinha um grande palácio, ele foi lembrado porque serviu a sua geração. E a gente só vai conseguir servir a nossa geração com conhecimento e experiências divinas. Não tem outro caminho. Vou repetir. Só serviremos a nossa geração com conhecimento bíblico e experiências divinas. Os dois juntos. Um separado do outro é perigoso. Experiência sem conhecimento bíblico te leva a mais loucuras. E só conhecimento, a letra por si só mata. E aí você desqualifica as experiências e perde oportunidades sobrenaturais. Muita gente fala o seguinte, Tiago, como é que eu faço para ter um pouquinho mais de conhecimento? Teixeira, traz uma aguinha para mim se você tiver misericórdia. Como é que eu faço para ter mais conhecimento? Bom, uma coisa você já está fazendo, você está no Café com Destino. Aqui a gente está diariamente te ensinando a vida como ela é. Obrigado. A vida como ela é. Você pode ler livros nossos. Tem vários livros. Eu tenho mais de 11 livros publicados. Você pode fazer o Método Destiny. O único e maior curso mundial, que agora está indo para o mundo todo. 100% baseado em princípios milenares. Um curso de princípios que dão certo a milênios. Aliás, agora, 7 e 8 de agosto, a gente está em Floripa, Florianópolis, com Método Destiny. Eu e os professores do Instituto Destiny. 7 e 8 de agosto em Floripa e 28 e 29 de setembro, Método Destiny aqui na nossa sede em São Paulo, tá? Então, região do Sul, Florianópolis, é 7 e 8 de agosto. Em setembro, São Paulo, 28 e 29 de setembro aqui, Método Destiny. Ah, e lembrando que novembro, é 24 e 25 de setembro. Eu falei 24 e 25 de setembro é o Método Destiny aqui em São Paulo, tá? E para quem está nos Estados Unidos, olha a boa notícia, em novembro tem Método Destiny em Boston, né? Qual vai ser a data de novembro? Mesmo 13 e 14 de novembro, na linda cidade de Boston. Você que é brasileiro, mora em Atlanta, New Jersey, Connecticut, Nova York, Orlando, Miami, vai, sobe, faz esse esforço. Eu estou fazendo esforço de sair com o Brasil, com toda a minha equipe, montando toda a estrutura para te servir em Boston. Aí um brasileiro me disse, Tiago, eu moro em Nova York, você não vai fazer o método aqui? Eu falei, querido, de carro é 3 horas, de avião é 50 minutos. Eu estou fazendo um voo de 10 horas para ir para poder te ensinar. Faz o esforço de estar com a gente em Boston, 13 e 14 de novembro, Método Destiny, tá? Em português. Então, qual é a vantagem, Teixeira, de unir conhecimento com experiência? Porque o conhecimento vem com exposição a ele. Você tem que estar com os olhos e com os ouvidos abertos. Então, você tem Café com Destino, tem nossos livros, a gente está aqui sempre te passando. Tem tanta palestra boa, tanta coisa boa no YouTube. A pessoa que fica hoje passivamente na internet, passando tela no Instagram, no TikTok, é jogar a vida fora mesmo. Aluno meu, aluna minha não faz isso não. Você entra na internet ativamente, nunca passivamente. Você entra para procurar o que quer. Você vai lá no ChatGPT, no Cloud, o que você usa de IA, para buscar informação, para dar o prompt certo, pegar as informações que você quer. Você entra no YouTube para buscar a pregação certa, para buscar a palestra certa, o documentário que você quer assistir. Esse final de semana eu assisti documentários maravilhosos, né? Então, é importante você entrar ativamente na internet e não ficar passivo, porque senão ela vai te oferecer o que ela quiser. O algoritmo é cruel e é demoníaco às vezes, tá? Lembrando que hoje é terça-feira, hoje tem Brunecast. Gente, Brunecast, nosso podcast está bombando, ajudando muita gente no Brasil e no mundo. Hoje, às 20 horas, tem Brunecast inédito. Assina, ou se inscreve, né? Que é de graça, o canal do Brunecast aqui no YouTube. Brunecast Oficial.
tá? Brunecast Oficial. Se inscreve no canal do Brunecast. A gente está quase chegando a 1 milhão de inscritos lá no canal do Brunecast. Aqui nesse canal nós temos 3,5 milhões de alunos inscritos. Mas ajuda a divulgar o Brunecast, não só para a gente bater 1 milhão de inscritos, que é muito importante para a gente está tantos anos servindo vocês gratuitamente, mas também para mais gente receber esses podcasts avassaladores. Semana passada a gente recebeu a psicanalista Andréa Vermont, uma das maiores do Brasil, ajudou muita gente. Essa semana já entra, hoje, 20 horas, já entra mais uma entrevista inédita, né, com mais convidados, convidadas. Então fica atento ao Brunecast hoje às 20 horas. Voltando à história de Moisés, ele estava fazendo o que fazia no dia a dia, quando foi chamado por Deus para o extraordinário. Então a gente acha que a gente já tem que estar fazendo algo muito significativo para Deus nos ver, como se algo que você fizesse chamasse a atenção de Deus. Ele é Deus. Não tem nada que você vai fazer que impressione. Ele já te conhece antes de você sair da barriga da tua mãe. Ele já sabe a tua história. Ele já está de olho em você. Ele quer saber se você deseja conhecê-lo e ter uma experiência com ele. Você conhece pela palavra, você o conhece pela palavra e tem uma experiência com ele, desejando ardentemente essa experiência, e ele concede. Tiago, você acredita que no mundo de hoje, em pleno 2026, Deus dá experiências para as pessoas? Muitas. Você acredita que os dons estão ativos? O dom da profecia? Acredito. Eu sou fruto disso. Acredito. Eu acredito que tudo tem que estar baseado na palavra. Que tudo tem que ter base, tudo tem que ter conhecimento. A experiência solta é perigosíssimo. Perigosíssimo. Mas com base na palavra, acredito sim. Já vi transformações profundas acontecerem por causa disso. Então, nessa terça-feira, eu quero te despertar para o que Deus fala para Moisés em Êxodo 3:12, que é: eu serei contigo. Isso aqui é life change. Isso aqui muda a vida. Deus falar para você: eu serei contigo. Eu vi você buscando conhecimento, você lendo a Bíblia, você assistindo Café com Destino, você tentando ser uma pessoa melhor. Eu estou vendo o teu desejo de ter uma experiência. Você está se esforçando para ir na Conferência de Destino, você quer ter uma experiência, está buscando algo novo, uma nova estação para a sua vida. Eu serei contigo, diz o Senhor. Eu serei contigo. Isso é forte demais. Você escutar aqui na terra, eu estou contigo, do próprio Deus, é muito forte. E quando chegar na eternidade, você escutá-lo falando: vinde, bendito do meu Pai, eu preparei uma casa para você. Essa vai ser a maior emoção das nossas vidas. Ele nos chamar pelo nome naquele grande dia e falar que Ele mesmo preparou o lugar que a gente vai passar a eternidade. 28 e 29 de agosto, Conferência de Destino, prepara teu coração, estamos nas últimas das últimas vagas. Eu estou avisando, para depois você falar: não, Tiago, não deu preferência para os alunos do Café com Destino. Está aqui. Última das últimas vagas, 95% de todo o estado já está cheio, toda a arena. 15 mil alunos vão se reunir conosco, 28 e 29 de agosto, no Grande Farmácia Arena, no Rio de Janeiro. Muita excelência, ar-condicionado, tudo muito bem feito, muita estrutura, hotéis em volta, tá? Restaurante, é das 9 da manhã às 9 da noite, os 2 dias, com horário para almoço, é claro, com parada para lanche, essas coisas. Muita estrutura, tá? Você que está vindo de outros estados, bairro lindo, é a Barra da Tijuca, o bairro olímpico, na cidade olímpica, tudo seguro, tudo com muito hotel em volta, com muito restaurante, toda estrutura. Você não se preocupa com nada, que o Farmácia Arena é surpreendente, né? É o nosso aniversário de 10 anos de Conferência de Destino e você que é nosso aluno não pode ficar de fora dessa ativação espiritual, que isso acontece uma vez por ano, que é a Conferência Destino. Eu faço votos de paz e muita prosperidade para você, para tua casa, para tua família. Tem QR Code na tela, tem link da Conferência de Destino na descrição desse vídeo. Não deixa hoje de garantir sua inscrição da sua família, dos seus colaboradores, porque vai ser uma mudança de vida, conhecimento e experiência ao mesmo tempo. Eu e meus mentores espirituais estaremos dando um norte para a sua vida para os próximos 10 anos. Nessa comemoração de 10 anos de Conferência de Destino, nós vamos declarar, profetizar e te ensinar os próximos 10 anos da tua vida. Prepara teu coração,
Vá com a tua família inteira e prepare-se para uma experiência fora do comum. Eu desejo paz e muita prosperidade e até amanhã, 6h57 no Café com Destino.